parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar conversando aí sobre Balbuena, vamos conversar sobre Davi Luiz, Rodinei, Jorge Jesus e tem a resposta até de uma pessoa da alta cúpula do futebol rubro-negro aqui, que eu vou ler sobre a questão da contratação de zagueiro, tá? E várias outras notícias e informações do Flamengo. Então assiste o vídeo completo para você ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, botãozinho vermelho, aciona o sininho da notificação, amassa o like, pancada no like, para você ficar por dentro de todas as notícias e informações do Mengão. Fechou? Tranquilidade? Então toca aí. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E primeiramente, eu queria comentar com vocês aí que o zagueiro Balbuena, do Paraguai, que já foi jogador, né, do Corinthians, já foi campeão brasileiro do ano de 2017 com o Corinthians, deixou o West Ham da Inglaterra e atualmente está livre no mercado. Aí os torcedores rubro-negros, através das redes sociais, já começam, né? Pô, contrata o Balbuena, tem que contratar o Balbuena, tá livre no mercado, por que isso, por que aquilo? Vou trazer a resposta aqui que eu estava conversando com meu amigo paparazzo rubro-negro, tá? E essa pessoa passou para ele essa situação, da alta cúpula do futebol rubro-negro. Eu vou passar, já vou pincelar aqui já o que essa pessoa falou. Vai contratar zagueiro ou não vai contratar zagueiro? Vocês vão ficar sabendo aqui, vou comentar com vocês. Mas antes, uma informação também vai, de certa forma, de encontro com o que essa pessoa do alto escalão do futebol rubro-negro falou. É o seguinte, Flamengo quer estreitar relações com Arturo, com o chileno volante da seleção chilena, Arturo Vidal. Quer estreitar relações não significa que vai contratar, né? Apenas estreitar os laços entre Flamengo e Vidal, que já existe, o jogador chileno já vestiu por inúmeras vezes a camisa do Flamengo, vira e mexe nos noticiários esportivos italianos, pinta uma notícia, né? Ah, Vidal vai pro Flamengo, Vidal no Flamengo, nunca sai, né? Nem sequer já aconteceu a negociação entre Flamengo e Vidal, Vidal e Flamengo. Vou ler aqui agora o que essa pessoa disse sobre contratações, tá? E também em relação Deixa eu ver alguém aqui. Ai, maravilha. Também em relação à contratação de zagueiro, que envolve o Davi Luiz. E tá aqui, ó. Tem chance de contratar o Davi Luiz? Soltar a voz aqui. O problema nem é tanto pela idade do jogador. O que eu te disse é que o jogador de idade elevada tem que se provar em condições de jogar todo ano. Não se deve fazer contratos longos com atletas com a idade elevada. O problema do Davi Luiz é a expectativa salarial, fora da nossa realidade. Outra coisa é a prioridade de posições para peça de recomposição, de reposição. Nossa prioridade hoje não é a posição dele. Ou seja, a prioridade do Flamengo hoje não é contratar zagueiro. O que para mim é um baita de uma burrada, é um baita de um erro. Porque hoje, na visão de todos, acredito que 99,9% da torcida do Flamengo, a posição mais carente no Flamengo hoje é justamente o raio da zaga. Mas aos olhos dos dirigentes rubro-negros, né, da alta cúpula, do alto escalão rubro-negro, não é a zaga nesse momento que é prioridade. Então, meu amigo, Balbuena, Davi Luiz, porque Juan Jesus, Sami, Gil do Corinthians, porque isso, porque aquilo, dificilmente serão contratados pelo Flamengo, porque a posição do zagueiro, na visão da diretoria do Flamengo, está completa. Tá ok na visão da diretoria, porque na visão da torcida não tá nada ok, afinal de contas, os jogadores do Flamengo, para mim, o Flamengo só tem um zagueiro, que é o Rodrigo Caio. Você bota o Léo Pereira, dá ruim. Você bota o Bruno Viana, dá ruim. Você bota o Gustavo Henrique, dá ruim. O Arão não é zagueiro, é volante, né? Então, mas, nesse momento, o Flamengo não deve contratar zagueiro. Por mais que o Davi Luiz poste imagem, o Rio de Janeiro continua ali, não vai, né? O que me preocupa é, vamos apostar no Bruno Viana. O Bruno Viana teve um bom início.
teve um início ok. Jogou bem contra a Madureira, Boa Vista. Quando foi testado realmente contra o Vasco, que não é lá essas coisas, mas é um clássico, bem ou mal Flamengo e Vasco é um clássico, foi mal. Libertadores, foi mal. Os jogos sequentes, foi mal. Tem chance da reviravolta? Tem chance da reviravolta, mas já vimos que é um jogador que tem problemas ali. E se não fosse também o Braga, vem emprestar, vamos envolver o Bruno Viana na venda junto com o Vitor Gabriel, que está emprestado ao Braga, porque está empurrando demais. Então, na minha visão, tem que contratar zagueiro. Na visão da diretoria do Flamengo, não tem que contratar zagueiro. E mesmo se tivesse, tá aqui, ó, Jorge Jesus pode frear interesse do Flamengo em Davi Luiz, porque a informação que chega de Portugal é que o Jorge Jesus quer o Davi Luiz no Benfica, o Benfica quer... O Davi Luiz quer ir pro Benfica porque ele já jogou no Benfica, né? Então ele tem uma certa identificação com a equipe do Benfica. Antes de jogar no Chelsea, o Davi Luiz teve essa passagem pela equipe portuguesa do Benfica. Então a resposta é clara, reta e direta. O Flamengo não deve contratar zagueiro, pelo menos agora, tá? Você me pergunta, Pedro, o Rodinei já tá no vídeo, o Rodinei já tá aquilo. Ele vai jogar o próximo jogo do Flamengo no dia 10, às 9h30 da noite no Couto Pereira? Não vai jogar. Sabe por quê? Porque é até engraçada a situação, quando ele estava no Internacional, ele foi comemorar aquele gol do Edenilson, né? Estava impedido. Ele invadiu o gramado comemorando e acabou pegando um jogo de gancho do STJD, porque ele invadiu o gramado. Ele estava no banco de reserva, invadiu o gramado para comemorar o gol, que não foi o gol, porque o bandeirinha do impedimento até hoje fica colorado, dirigente do Internacional, dirigente colorado, reclamando disso, estava impedido de fato, né? Ele, por comemorar esse gol anulado do Edenilson, tomou um jogo de gancho. Então, em qualquer competição da CBF, sendo Copa do Brasil, sendo Campeonato Brasileiro, ele não pode jogar. Então, no próximo jogo do Flamengo, não teremos Rodinei ainda, teremos apenas no outro jogo, teremos a presença do lateral do Flamengo, Rodinei. Landim limita a premiação de jogadores para apenas conquistas de títulos. Em entrevista ao podcast Folha Seca de Portugal, o presidente Rodolfo Landim contou que vem tentando alterar esse processo. Tá aqui. Entre os atletas, o que a gente vem tentando fazer é atrelar a remuneração a uma parcela bastante razoável de remuneração variável em função dos resultados. É o famoso bicho. A redação variável em função dos resultados, é popular, bicho, pagar o bicho. O Landim agora, o Flamengo, só deve pagar o bicho para os jogadores do Flamengo em caso de título. Por exemplo, você avançou de fase na Libertadores, você já recebe um dinheiro, né? Naturalmente, não vai ter mais isso, não vai dar mais... Ganhou o título, ganha o bicho. Não ganhou o título, não ganha o bicho. Vai ser assim que vai funcionar no Flamengo e, infelizmente, temos mais casos do vírus confirmados no Flamengo. Tá aqui, auxiliar de Sene, Charles Embert, francês, testa positivo para o vírus, não posso ficar falando aqui, né, porque o YouTube não gosta, e aumenta a lista de contaminados no Flamengo. Tá aqui, ó. O auxiliar técnico do Rogério Ceni, Charles Embert, o francês, testou positivo para o vírus. Dessa forma, o francês se junta aos jogadores Max, da base, também que testou positivo, Arrascaeta, Nelson Júnior, auxiliar, Leandro Costa, analista e roupeiro. Ou seja, já temos 6 pessoas dentro do Flamengo que testaram positivo para o vírus. Será que a gente está diante a um novo surto de raio desse vírus no Flamengo? Deram mole de novo? O que está pegando? Pois é, até o Max, garoto da base, que está integrado ao elenco profissional do Flamengo, também está infectado com o vírus. Flamengo anuncia parceria com o Real Brasília para as categorias de base na ação. Tá aqui, ó. Ao longo dos últimos anos, o Flamengo vem reforçando cada vez mais a sua base.
Com grandes talentos revelados, como Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, Renier, entre outros, o mais querido entendeu que estes jovens atletas podem render bons frutos dentro e fora de campo. Pensando nisso, o rubro-negro firmou uma parceria com o Real Brasília, lá de Brasília, evidentemente, a fim de captar novos talentos para integrar suas categorias de base, suas categorias inferiores. Vale destacar, pelo acordo, o mais querido, não mais rubro-negro, fornecerá intercâmbios para jovens atletas, com o intuito de prepará-los para o profissional. Além disso, todas as instalações do CT Nino do Urubu estarão disponíveis ao time do Real Brasília, caso seja necessário. Em caso de troca, o Flamengo ganhou uma base na capital federal, onde costuma mandar seus jogos, com um número enorme de torcedores rubro-negros na região. Então, mais uma parceria que o Flamengo vai fechando, visando essa categoria de base. Bom, nação, essas foram as informações de notícias do Flamengo. Tamo junto, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, tamo junto. Deus abençoe a vida de todos vocês. Valeu, saudações rubro-negras.